A gente sempre escutou que quem trabalhava no porto era tranqueiro, marginal, ou tinha algum problema, né? Contrabandista, esse tipo de coisa. E assim, o porto é um fomentador de emprego, é uma mola econômica muito importante para a região que ele está inserido. E se você fizer um paralelo disso com outros portos no mundo todo, você vai ver que algumas cidades, a economia dela foi impulsionada em virtude do porto. Você tem o antes porto, o AP e o PP, pós-porto, né? E o pós-porto, ele trouxe muita riqueza para a região onde ele está inserido. Só que faltava uma comunicação melhor. Então, assim, chegar em eventos como esse, de um podcast, passou por uma série de riscos e envolvimentos lá atrás para a gente poder, aos pouquinhos, ir trazendo essa nova realidade, falar sobre porto. Então, hoje a gente está num nível muito legal, assim, com vários programas de qualidade, como o de vocês, que está chegando aí, está se consolidando. E isso é muito importante, porque tem uma comunidade faminta por informações do porto, mas que seja dividido de uma forma simples, né? Sem aquelas nomenclaturas específicas de porto, mas você falar numa linguagem que o usuário consiga entender, mesmo que não seja um usuário de porto, um usuário da cidade, né? A gente fala muito da integração porto-cidade, então é muito importante que a gente fale uma linguagem que a dona de casa entenda. E os jovens também, né? Até para estimular eles a virem para esse mercado. Porque é um mercado fechado, exatamente, a gente tem que encontrar a linguagem ideal para o público que é o usuário de porto, né? Muitas vezes a pessoa sabe que é o porto, ou sabia, e aí a gente veio tentando e veio ao longo do tempo explicando. Pô, tô parado na entrada da cidade porque tem uma fila danada, esses terminais, mas peraí, é safra, é grãos. Então a gente vem falando, olha, tem problemas, precisa melhorar, precisamos implementar o agendamento. 2004, 2005, começaram os primeiros debates pela autoridade portuária para falar de agendamento de carga. Para quê? Para mitigar esses problemas de acesso ao porto. Então tem muita história que vem por detrás disso, que a gente só começou a conseguir elucidar para melhorar o relacionamento porto-cidade depois da entrada de vários programas que começaram a falar de porto. Então é muito importante a gente falar isso. A gente tá falando de uma década, né? Se não uma década, porque não vai falar, vai ficar... Não tem como eu não falar, minha barba já fica toda branca. Não, mas não é falar, mas o Max tinha o programa já há quase 10 anos, mais de 10 anos, sei lá. E o Wagner, tava sempre com ele, parceirão. Sim. Ele tava na bancada ali o tempo todo, participava dos programas, então... Poder acompanhar isso. Essa vanguarda é que tá comentando. É o movimento, só de verdade, quem acredita é que sabe que vai dar um fruto lá na frente. Igual essas viagens, né? Tem comitivas que vão pra Europa e tal, e o pessoal volta, e aí, o que você aprendeu? Então, implementa. Calma, velho. Não é assim. Pô, você tocou... Não foi comprar banana. Cara, você foi cirúrgico. Porque, assim, a gente tem que entender que a automação é um processo, né? E ela tem vários níveis de maturidade. É como se o seu terminal fosse crescendo. E você vai decidir se ele vai virar um adulto tecnológico ou se ele vai virar um adulto manual, né? Que vai continuar fazendo coisas manuais e tal. Ou um adulto à moda antiga, vamos dizer assim. Isso passa muito pelo mindset da diretoria, porque muita gente colou a ideia de que só vale automatizar em economia de larga escala. Ou seja, quando eu tenho muito movimento que justifique o investimento. Ou contar 100%, né? Ocupação mas aí é o desespero, né? Automático. Não existe. Ainda vai por bem e vai por mal. Vai por mal. E aí, assim, você passa, por exemplo, nós passamos a pandemia, né? Cara, a pandemia, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender, e aí eu digo que, assim, né, as empresas brasileiras têm dificuldade muito grande de entender os momentos. O europeu e o americano, eles têm a premissa de investir quando as coisas não estão acontecendo. Já pensando a longo prazo. Quando elas acontecerem. Aqui no Brasil, você só quer investir quando tá acontecendo. E aí você se atropela, você não se prepara, e aí você tem uma curva de tempo de implantação e de aprendizado enorme. Quer fazer, em vez de fazer subir a escadinha em 10 degraus, quer dar uma passada de 5 degraus uma vez só. Só para fazer um contraponto, não que seja uma justificativa, quer dizer, talvez seja. Aqui a gente tem uma incerteza jurídica tão grande que às vezes as empresas elas ficam limitadas de fazer investimentos de muito longo prazo, né? Porque assim, atrapalhada todo mundo faz. Você vê, hoje a gente tem recentemente aí Facebook, Amazon, essas gigantes da tecnologia, veio a pandemia, elas cresceram exponencialmente.
E aí elas acharam, e os investidores também, são empresas consolidadas. Sim. Imagina os departamentos financeiros dessas empresas, deve ter gênio, né? E os caras acharam que o mundo ia ficar igual durante a pandemia para sempre, né? Todas as ideologias, Mercado Livre, Shopee, projetando os mesmos ganhos, né? A mesma receita. Pô, mas as pessoas, aos pouquinhos, vai voltando a vida normal e tal. Agora, 10 mil mandados embora num dia, 11 mil no outro. Pô, você tocou num ponto que eu acho fantástico. Nós vivemos um mundo que tá em constante mutação o tempo todo. O que era ontem não é mais hoje. E essa adaptação, ela é muito complicada, né? As Big Techs, elas acharam que, por exemplo, não iam ser taxadas. Nos Estados Unidos estão sendo. Então, o cara abriu uma Big Tech, era 100% de lucro. Né? Hoje, você tem... Quantas taxas você paga como empregador? O que eu acho um absurdo, né? A gente ser empregador, vocês com DNA empregador, não tem nenhum tipo de parceria de benefício do governo, né? Então, são coisas que vão acontecendo. Essa incerteza jurídica, ela é muito ruim, de fato, né? Nos últimos anos, a gente teve um governo que foi muito, por conta do seu ministro, foi muito voltado para fomentar grandes parcerias, grandes investimentos, e isso foi um vento de cauda para muita gente, né? Que impulsionou o negócio de muita gente. Passamos pela pandemia, era um momento ideal pra gente falar novamente. O Rodrigo falou bem, né? Cara, são 10 anos aí falando sobre portos, tentando trazer uma nova visibilidade. As empresas mudaram, elas começaram a entender que elas tinham que ficar próxima das pessoas, próximo aonde ela tá atuando na cidade, para ter essa interação porto-cidade, e com isso a coisa começou a andar melhor, né? Então, isso é um ponto legal de falar dessa história, porque você vê, se a gente fosse falar, falaríamos muito ainda, muita coisa que aconteceu. Desmistificar o porto, né? Porque o pessoal, é que a gente às vezes até costuma falar, às vezes fala com frequência. Aqui no, às vezes fala com frequência, ótimo. A galera acha que o porto é só o navio chegou, atracou, carregou e saiu. E a gente conversando com várias pessoas de vários segmentos, a gente tá conseguindo mostrar que é muito mais complexo e muito mais importante do que a gente imagina, né? Sem dúvida. Pra você ter uma noção, quando um navio tá na barra, você já teve milhares de movimentos de container num parque, você já teve agendamento de carga para retirada dessa mercadoria, você já teve uma série de ações burocráticas que foram realizadas para a liberação dessa mercadoria, para que ela esteja apta a ser entregue numa janela de tempo que foi pré-determinada para que você tenha uma certa performance. Então, olha só, a gente está falando de gente, processos, pessoas o tempo todo envolvida, terceiros, sistemas. Muitos terceiros, né? Sistemas. Não, e se colocar as pontas, então, alguém lá no interior do país produziu alguma coisa, escoou para cá, né? Tá gerando emprego lá. E a importação, uma fábrica que está esperando alguma peça, algum insumo, algum equipamento já está com a linha de produção. É a cadeia logística. Qualquer coisa que dê errado. Qualquer coisa que dê errado significa, às vezes, uma perca de milhões, né?